Hoje se completam 50 dias após o domingo da Páscoa, sendo hoje no calendário, isso não é um calendário evangélico, não é um calendário religioso, não, é no calendário mesmo. Se completam hoje 50 dias e hoje, enfim, é o dia de Pentecostes. Esse domingo se assemelha àquele domingo que centenas de pessoas estavam reunidas concordemente no mesmo lugar, em obediência a uma instrução divina do Senhor Jesus, para ficarem ali até a descida do Espírito Santo. Eles não fugiram como a maioria. Cerca de 500 pessoas ouviram essa orientação de Jesus: olha, ficai em Jerusalém, não saia de Jerusalém enquanto não descer sobre vós o Espírito Santo. 500 ouviram, apenas 120 permaneceram. Os outros 300 e alguma coisa foram embora, fugiram diante das ameaças. Diante das ameaças. O Senhor Jesus tinha sido crucificado recentemente, o clima estava tenso, a perseguição estava ferrenha, e como ficar no lugar aonde a maioria das pessoas estavam com ódio dos cristãos, com ódio dos discípulos, procurando eles, a cabeça deles estava a prêmio? Como ficar no lugar desse? Só confiando cegamente na direção de Deus. E não muda muita coisa hoje. Quando você segue a direção de Deus, quando você obedece o que Jesus nos ensina, quando você se curva à palavra de Deus, você vai passar por algumas coisas, por algumas ameaças, você vai passar por algumas situações que você vai perder algumas coisas, você vai perder certas amizades que amizade não era, né, que amigo não era, porque como é que pode uma pessoa me abandonar porque eu estou servindo Jesus, eu escolhi fazer o certo, eu escolhi dar as costas para os vícios, para a nojeira desse mundo. Como é que uma pessoa que realmente é minha amiga, é meu amigo, vai me dar as costas diante de uma decisão que eu tomei de melhorar, de andar pelo certo, de escolher a luz e ignorar as trevas? Pois é, você vai passar por isso. Você vai passar por zombarias no seu trabalho, você vai passar, às vezes, pela perda de um namoro, você vai querer andar na linha e o namorado ou a namorada vai falar: se é assim, eu não quero mais você. Você vai passar por algumas coisas que vão te chatear, que vão te aborrecer, mas seguindo divinamente a direção do Senhor Jesus, você vai permanecer na fé, como os discípulos permaneceram. Ameaçados, sim. Pastor, eles estavam com medo? Estavam. Todos nós temos medo. Eles estavam com medo. Pensa de uma maneira errada quem considera que eles estavam ali numa boa. Não, vamos estar aqui, vamos jogar um dominó aqui enquanto não acontece a descida do Espírito Santo, vamos jogar alguma coisa aqui, vamos contar umas piadas aqui. Não, negativo. Eles estavam amedrontados, eles estavam com muito temor dos últimos acontecimentos e do que estava acontecendo também. Mas o que Jesus mandou fazer? É para ficar aqui? Vão ficar. Nós vamos receber o Espírito Santo aqui, essa dádiva gloriosa que vai descer do céu. Jesus prometeu, tudo que ele falou que aconteceria até aqui aconteceu. Ele falou que morreria e no terceiro dia ele ressuscitou. Esperamos ali, né? Nunca os nossos olhos contemplaram isso, esperamos e aconteceu o que ele falou. Ele falou que subiria, subiu, então aconteceu o que ele falou. Então ele falou que vai descer o Espírito Santo, então vamos esperar, porque com certeza vai acontecer. E esses 120, seguindo essa opinião, seguindo essa firmeza de fé, ficaram ali. E eles foram revestidos do Espírito Santo, tomados pelo Espírito Santo, abraçados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele entra, ele muda pensamentos, ele muda postura, ele muda hábitos, ele muda tudo. Ele muda tudo. Então, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, e dia de Pentecostes na Bíblia você vai encontrar como também a festa das semanas, você vai encontrar na Bíblia como também a festa da colheita e o dia dos primeiros frutos. São nomes que são direcionados ao dia de Pentecostes. Quando foi que aconteceu esse dia? Para que era esse dia? Era o dia que as pessoas levavam
o resultado da colheita. Eles colhiam e levavam ao templo, levavam à casa de Deus as primícias. Eles honravam a Deus com muita alegria. Não era um dia só, não era uma reunião, olha, vamos lá, tal hora, a gente entrega lá nossa honra para Deus e vai para casa. Não, eles separavam dias para comemorar, para festejar a bênção de Deus que foi derramada sobre a sua colheita. Então eles vibravam, eles se alegravam nisso. E quando eles estavam servindo a Deus, o povo estava honrando a Deus, Deus escolheu aquele domingo, um domingo de honra para honrar o povo. Ah é? Já que as pessoas estão me honrando, então eu vou honrá-los também com aquilo que eu tenho de melhor, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Você pode encontrar essa referência bíblica lá em Deuteronômio 16, no versículo 9, que diz assim, 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, iniciarás a cortar as 7 semanas, depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será oferta voluntária da tua mão, sendo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Então veja que eles honravam, eles festejavam, porque eles criam, não, se nós temos essa colheita, se nós temos esses frutos, foi porque o Senhor deu. Então vamos honrá-lo, e vamos honrá-lo com alegria. E isso permaneceu por séculos e séculos e séculos, até chegar no episódio daquele domingo pela manhã, domingo da festa também da colheita, das primícias, e o Espírito Santo desceu nos discípulos lá no cenáculo. Bom, depois disso, os discípulos cheios do Espírito Santo, da presença de Deus, lá no versículo 5 diz assim, olha o que aconteceu com um deles, que era Filipe, diz assim, um homem de Deus chamado Filipe, diz assim, no versículo 5 do capítulo 8, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, lembrando que os judeus não se davam com os samaritanos, e ele foi em Samaria, foi lá para demonstrar, foi lá para levar o poder de Deus. E olha o que acontecia, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos, eram o que, gente? Eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então, pera lá, vamos separar isso daqui. O homem de Deus chamado Filipe, instruído pelo Espírito Santo, ele foi lá, e ele conseguiu a atenção das pessoas, por causa dos milagres. Olha, esse não andava, e passou a andar agora. Olha, esse aqui era leproso, ficou curado. Olha, esse aqui era endemoniado, vivia dando dor de cabeça. Aí esse Filipe veio aqui, colocou a mão sobre ele. Está liberto. Agora está são agora vive uma vida transformada, diferente. Olha só o que Deus usou esse Filipe para fazer. Então, onde Filipe ia, a multidão ia atrás, prestando atenção, sabe, atônitos, felizes, pelos sinais que estavam acontecendo. E nós vemos isso na igreja nos dias de hoje, as pessoas dando uma atenção, e não que não se deva dar, porque Jesus sempre trabalhou assim, primeiro ele efetuava os milagres, primeiro ele libertava e depois ele pregava, extremamente natural. Nós vamos na televisão falando para as pessoas, mostrando testemunhos, no rádio, falando os feitos de Deus que Deus tem feito, isso chama a atenção das pessoas, é um trabalho inteligente que Deus não proíbe, pelo contrário, Deus ele quer que os testemunhos se espalhem mesmo. Mas as pessoas estavam atrás de Filipe por causa disso, por causa das palavras de autoridade dele e como também os milagres. Então vamos lá, vamos levar um doente aqui, vamos levar esse coxo, vamos levar esse paralítico, vamos levar esse leproso. Então as multidões cercavam ele por causa disso. Mas ele veio lá do meio dos judeus. Não tem problema não, esquece essas diferenças aí. Vamos lá com ele está curando, os sinais são os mais importantes, vamos lá. Então eles esqueceram até as diferenças, as crenças, né, a divisão que havia entre os samaritanos e os judeus, eles deixaram até de lado. Olha só como os sinais são bons, né? Os milagres são bons. Você vê que tem católicos que vêm aqui, nós temos espíritas, evangélicos, ateus, pessoas que talvez nem gostam da gente, mas quando o sapato aperta, sempre vem pedir uma oração. Quando estamos fazendo ponto de oração na frente da igreja, pessoas param lá, olha, eu não venho na igreja não, mas tem como orar aqui pelo meu currículo?
Nós vamos fazer o ponto de oração na praça, ó, ora por mim aqui, ora pelo meu filho lá, eu sou católico, sou evangélico, sou do candomblé. Você vê que quando uma pessoa precisa de um sinal, ela esquece as suas crenças, ela quer o resultado. Ela não quer saber de onde veio o remédio, não, ela quer ser curada. Então o povo estava assim atrás de Filipe, não importa se você é judeu, se você veio do meio deles, não importa, não interessa, nós queremos ver os sinais, nós queremos ver o poder de Deus. Pois bem, tudo andando perfeitamente é legal, só que não era o principal. Quando os discípulos lá em Jerusalém souberam, lá em Samaria, Deus está usando Filipe lá para curar, para libertar, para pregar também, para expulsar os demônios. Sinais têm acontecido lá, e o bizu chegou até a gente aqui, as informações chegaram até nós aqui. Que bom que está acontecendo isso lá, que bom que as pessoas estão sendo curadas, estão sendo restabelecidas, os demônios têm ido embora, mas tudo isso somado, tudo isso ainda não é o mais importante, porque ainda falta para esse povo, vamos ver se vocês estão prestando atenção, ainda falta para aquele povo que está lá com Filipe, ainda falta o quê? O Espírito Santo. Tem cura? Tem bênção? Tem libertação? Tem, o cego vê, o coxo anda, mas está faltando o principal, está faltando o Espírito Santo lá. Aí Deus instruiu, 8,14, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem quem, gente? O Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Ou seja, o homem de Deus Filipe, o pastor Filipe, ele batizava apenas nas águas, só nas águas. Ele levava as pessoas a se entregarem para Jesus nas águas, que é, meu Deus, que coisa gloriosa se batizar nas águas, é das costas para o mundo e se voltar para Deus. Somado a isso, as maravilhas, as curas, os milagres, que coisa fantástica. Mas o Espírito Santo não tinha descido sobre eles ainda, eles não tinham sido batizados ainda. Continuamos, diz mais, versículo 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, receberam o principal, o mais precioso, o mais importante. Você vê que a obra não estava concluída apenas com Filipe, curando, batizando nas águas, libertando, pregando. Isso chama atenção, isso faz barulho, isso é importante também, mas não é o mais importante. E quando João e Pedro estavam lá em Jerusalém, receberam a notícia, olha, muita gente está indo até Filipe está fazendo a obra, as coisas estão acontecendo, mas o que nós recebemos, eles ainda não receberam. E esta é a frustração do homem de Deus, do pastor que é homem de Deus, com respeito ao povo da igreja. Para nós é uma frustração, é uma decepção, para nós é uma derrota sem tamanho, saber que você foi curado, que você foi curada, que você foi liberto dos demônios, que você até se batizou nas águas, que você se casou, que você chegou na igreja na miséria, devendo, ameaçado por agiotas, com a vida travada, a vida um caos. Tudo isso se resolveu, mas quando o assunto é Espírito Santo, a pessoa nem sabe quem é. A pessoa não sabe nem o caminho dele, a pessoa não sabe o que fazer para receber isso que é mais importante do que tudo. Alegra o nosso coração em ver os testemunhos, vocês nos procurando, pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, pô, a gente fica feliz, é o assunto nosso na mesa lá, olha, fulano me procurou, falou isso, a gente vai almoçar aqui, olha, fulana procurou, contou esse testemunho que aconteceu, pô, a gente se alegra, a gente fica feliz demais. Olha, o fulano lá estava encalhado lá, ó, a fulana que todo mundo falava que ela ia ficar para tia, pois é, se casou, Deus honrou, que maravilha, a gente fica feliz com isso. Mas não há notícia maior para o homem de Deus, para o pastor, do que você dizer, pastor, eu recebi o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. Foi necessário os apóstolos descerem, eles desceram a Samaria, para impor as mãos sobre as pessoas, para impor as mãos sobre aqueles que
foram curados, foram abençoados, foram batizados nas águas, mas o mais importante, eles não tinham recebido, que era o Espírito Santo. E se você está na igreja há 5, 10, 3 anos, 20 anos, 15 anos, há meses, já aconteceram sinais na sua vida, menos o batismo, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Você vai receber ele nessa manhã. Você crê nisso ou não? Quem crê nisso? Levanta a mão para ver. Fique de pé então no seu lugar. Se você ainda não havia recebido, você vai receber agora. Você vai receber agora. Em nome de Jesus, você vai receber agora. Daqui a alguns minutos, os pastores, nós todos estaremos aqui na frente, nós vamos impor as mãos sobre o alto da cabeça de vocês. De você que ainda não recebeu o Espírito Santo. Pastor, eu já sou batizado no Espírito Santo, já sou batizado, amém. Louvado seja Deus pela sua vida e por esse batismo que você recebeu. Agora você que ainda não, pastor, eu ainda não fui batizado, é meu maior desejo, pastor, meu maior anseio é receber o Espírito Santo. Eles desceram lá, eles oraram, alguns receberam o Espírito Santo. Nem todos receberam, alguns receberam. Não contente, não receberam não? Pera lá, então vem aqui que eu vou colocar a mão na cabeça de vocês. Eles colocaram a mão na cabeça deles, eles receberam o Espírito Santo. Os que não haviam recebido ainda. E se necessário for, nós vamos impor as mãos e nós vamos dizer, determinar, ministrar, receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém?